Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do Focus Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E é com imenso prazer que hoje nós vamos falar sobre morfologia. Depois, se você ficar com alguma dúvida, você ainda pode me mandar uma duvidazinha lá no direct do Instagram. Às vezes eu demoro para responder porque são muitas mensagens, mas eu sempre respondo, tá? Agora, quando a gente pensa em morfologia, ela é uma das modalidades da língua portuguesa. Nós temos 5 modalidades. A gente tem a fonologia e a fonética, né, que são responsáveis por estudar o campo do som. A gente tem a morfologia, que estuda a forma. A gente tem a estilística, que estuda o estilo. A gente tem a semântica, que estuda o significado. E a gente tem a sintaxe, que estuda o campo do relacionamento. Então, a gente está aqui com a morfologia, que estuda a forma na língua portuguesa. E quando eu penso em forma, eu penso em formação e estrutura das palavras e na classificação das palavras. E eu ouso dizer que isso daqui, primeiro, é a base da língua portuguesa. Enquanto eu não souber identificar uma classe gramatical, eu não sei nada. Enquanto eu não conseguir falar, é um substantivo, é um adjetivo, é um pronome, é um advérbio, eu não sei nada. A partir do momento em que eu consigo, é um substantivo com certeza, é um adjetivo com certeza, é um verbo com certeza, tudo fica mais simples. Até porque nós vamos descobrir, ou então você já até descobriu, que a análise, que tanto é perigosa para o aluno, a tal análise sintática, ela na verdade é morfossintática. Eu não tenho como olhar para um camarada isoladamente e classificá-lo sintaticamente. Eu primeiro tenho que ver a quem ele está ligado morfologicamente, ou seja, a qual classe gramatical aquele elemento está ligado, para aí sim eu conseguir classificar sintaticamente. Então, para que você consiga dizer que um elemento é sintaticamente um objeto direto, um adjunto adnominal, um objeto indireto, um complemento nominal, um adjunto adverbial, um sujeito, um predicativo, tudo isso, antes você tem que conseguir, isso aqui. Tem que conseguir dizer que é um substantivo, tem que conseguir dizer que é um adjetivo e por aí vai. Então vamos parar agora de enrolação e vamos direto ao ponto. Quando a gente pensa em classes gramaticais, nós temos 10 classes gramaticais, só que elas são divididas em classes variáveis e classes invariáveis. E nós vamos dividir assim, são 6 classes variáveis e 4 classes invariáveis. 6 desta forma aqui, como eu estou fazendo com as minhas mãos. Uma isolada, eu já explico quem é o verbo, porque é a classe mais variável de todas, é a classe mais importante de todas, manda em todo o processo morfossintático, então precisa ficar sozinha mesmo. E as outras 5, num processo conjunto, em que uma fica no meio mandando e as outras 4 na periferia só obedecendo. Olha como é que isso funciona, no final das contas, na prática. Vou colocar aqui, as 6 variáveis. Primeiro, as 5 que trabalham num processo conjunto e a isolada aqui, que é o verbo. Já adianto aqui o verbo, daqui a pouco eu volto para o verbo. Agora, nós vamos fazer o quê? Construir o conhecimento juntos, mas de forma muito objetiva, muito rápido. Qual é a classe gramatical na língua portuguesa responsável pelo nome? É o substantivo. E quando eu falo que o substantivo é responsável pelo nome, eu quero dizer que ele é responsável por nomear os seres e as coisas. Mas na prova do concurso público, ele tem uma outra importantíssima função. Ele sempre vai ser um termo determinado. E o que isto significa? Que ele sempre vai ser um núcleo de qualquer estrutura nominal. Vamos lá. Qual é a maior dúvida que os alunos têm
normalmente em relação ao estudo da língua portuguesa. É saber qual é a ordem, quem tem que estudar primeiro, saber quais são as conexões. Então vamos lá. Uma ordem perfeita não existe, porque sempre haverá conexões. Agora há pouco eu já mencionei que a análise não é sintática e sim morfossintática. Isso significa que é impossível falar de morfologia sem falar de sintaxe. É impossível falar de sintaxe sem falar de morfologia. Então vocês vão perceber as conexões a partir de agora. Eu estou dizendo que esse camarada substantivo é sempre núcleo de uma estrutura nominal, não é? Então vamos jogar para outra matéria bem lá na frente, a concordância. Tanto a verbal quanto a nominal. Então entenda comigo, o que é a concordância verbal? A gente aprende na escola que é a relação entre o verbo e o sujeito. Aí o que o avaliador faz? Te arrebenta. Coloca uma frase enorme, um sujeito grandão, várias palavras no plural e deixa o verbo no plural. Para piorar, com certeza ele vai colocar ali uma frase que faça sentido. Então você vai ler, vai entender a ideia transmitida e vai perceber que tudo se encontra no plural. Ora, tá tudo certo. Só que na verdade, o verbo ele não concorda com o sujeito todo, ele concorda apenas com o núcleo do sujeito. E quem sempre é o núcleo do sujeito? O substantivo sem preposição. Então eu posso ter várias palavras no plural. Se o núcleo estiver no singular, o verbo fica no singular. Pronto, e acabou. Olha só que conceito importante. E na concordância nominal? É a relação entre o nome e os seus determinantes. Quem são os determinantes aqui? Esses camaradinhas aqui que acompanham o substantivo, afinal de contas ele é o determinado, ele é o núcleo, ele manda e quem acompanha obedece. Então a regra da concordância nominal é, se o substantivo estiver no singular, quem acompanhar fica no singular. Se ele estiver no plural, quem acompanhar fica no plural. Se ele estiver no masculino, quem acompanhar fica no masculino. Se ele estiver no feminino, quem acompanhar fica no feminino. E pronto, e acabou. Então o substantivo é um cara mega importante, porque ele é sempre núcleo das estruturas. Agora, vem aqui comigo. Qual é o camarada que é responsável por ordem, quantidade, fração? É o numeral. Só que numeral é galho fraco na prova do concurso público. Não tem por que perder tempo. E agora aqui, ó. Quem é responsável pela característica? É o adjetivo. Este cara é muito perigoso e eu percebo isso nas questões. Percebo como o aluno dá mole por não entender primeiramente a relação morfológica. Olha só essa frasezinha aqui, ó. O policial, vírgula, desatento, vírgula, queimou a comida. Uma frase simples. Ah, mas o policial queimou a comida? Ora, ele não cozinha não? Caramba, só porque policial não pode cozinhar? Então se liga aqui, ó. Eu quero saber a função sintática do termo destacado. Sabe o que a maioria responderia nesse momento? Duas coisas. Primeiro, responderia aposto, porque o termo em questão está entre vírgulas. E cá entre nós, não pode ser aposto, porque aposto é função própria de substantivo. Outras pessoas diriam que é um adjunto adverbial de modo. Ah, foi o modo como ele queimou a comida. E sabe por que não pode ser um adjunto adverbial de modo? Porque não é advérbio. Aqui, morfologicamente, é um adjetivo. E quando eu tenho um adjetivo, ele só pode ter duas funções sintáticas. Ou é um adjunto adnominal, ou é um predicativo. Ele jamais terá outra função. E aí, nesse momento, vocês vão perceber que aqui o policial é o sujeito. E como é que eu descubro isso? É através desse camaradinho aqui, ó, do verbo. Eu pergunto ao verbo quem é o sujeito. Quem foi que queimou a comida? O policial. Reparem que desatento está fazendo referência a policial, mas está fora do sujeito. Então não tem como ser um adjunto adnominal. Até porque para ser um adjunto adnominal tem que estar junto do nome. E aqui a vírgula impedindo. Então esse camaradinho aqui, ó, é um predicativo do sujeito. Agora, e se eu retirar aquelas vírgulas? Colocar o policial
desatento queimou a comida. Neste momento, quem foi que queimou a comida? Quem é o sujeito? O policial desatento. Tudo isso é o meu sujeito. Repare que agora o adjetivo desatento está dentro do sujeito. Não tem vírgula. Logo, a palavra desatento está junto da palavra policial. Ou seja, agora é um adjunto adnominal. Então aqui, ó, esta estrutura é um adjunto adnominal. E olha como é importante a identificação das estruturas e da classe gramatical. Na gramática normativa, eles não explicam isso muito bem, não. O camarada chega até a colocar assim para você, ó, quando é um adjetivo, pode ser um adjunto adnominal e pode ser um predicativo, que pode ser também do sujeito ou do objeto. Só tem dois tipos de predicativos. Só que aí ele pede para você observar isso aqui, ó, a característica deste adjetivo. E se a característica do adjetivo for permanente, aí vai ser um adjunto adnominal. Se for não permanente, aí vai ser o quê? Aí vai ser um predicativo. Só que isso é muito subjetivo. Se eu perguntar para você, e aí, esse policial é desatento sempre ou desatento de vez em quando? Aí você vai falar, sei lá, e aí entra a função do professor, para mostrar para o aluno a importância das estruturas. O que é um adjunto? É aquele cara que está junto do nome. Então, a estrutura do adjunto é interna. Logo, a estrutura do predicativo é o quê? Externa. Agora há pouco eu mencionei que só existem dois predicativos, o do sujeito e o do objeto. Então, quando é que você vai confundir adjunto adnominal com predicativo? Primeiro, quando não existir verbo de ligação. Afinal de contas, você já sabe que automaticamente, quando tem verbo de ligação, tem predicativo do sujeito. Então, quando não tem verbo de ligação, eu posso confundir o adjetivo entre adjunto adnominal e predicativo. E como é que eu vou fazer para diferenciá-los? É só olhar para ver onde ele está dentro da estrutura. Se ele estiver dentro do sujeito, ele é um adjunto adnominal. Se ele estiver fora do sujeito, fazendo referência ao sujeito, ele é um predicativo do sujeito. Se ele estiver dentro do objeto, ele é um adjunto adnominal. Se ele estiver fora do objeto, fazendo referência ao objeto, ele é um predicativo do objeto. Então é assim que funciona. Para ser um adjunto adnominal, tem que estar junto do nome. Se não estiver junto do nome, aí é um predicativo. Então aqui, essas duas frases, elas até são idênticas morfologicamente. Ou seja, elas possuem as mesmas classes gramaticais, mas sintaticamente e semanticamente elas foram diferentes. Porque na primeira frase, desatento funcionou como um predicativo do sujeito. E isso mostra que esse policial, ele é desatento de vez em quando, ele não é desatento sempre. Na verdade, aqui ele foi desatento quando queimou a comida, tanto que é por isso que tem gente que confunde com adjunto adverbial de modo. Mas você já sabe que não pode ser um adjunto adverbial porque não é advérbio. E na segunda frase, como está dentro do sujeito e funciona como adjunto adnominal, é uma característica permanente. Então, este policial aqui, ele não foi desatento só quando queimou a comida. Ele é desatento sempre. Quando joga bola, quando vê TV, quando brinca com os amigos. Então, essa foi a diferença. Olha só a importância da identificação morfológica. Mas vamos lá, que a gente ainda tem muito para falar. Ó, depois aqui, eu tenho um camarada que flexiona em gênero e número. Quando eu falo em gênero e número, eu falo em masculino e feminino, singular e plural. Quem é que faz isso aqui? É o artigo. E aí eu vou mostrar um negócio que, óbvio, na aula completa, depois a gente envereda por outros campos. Mas aqui é uma pincelada para você entender a importância desses elementos. Uma aula que você vai ver aí, ó, no YouTube. Então se liga só, eu tenho que definir o coringa. O coringa do gênero é o masculino e o coringa do número é o singular. Qual é a utilidade de saber isso daqui? É na hora que bater a dúvida se um termo é variável ou invariável. Se a palavra só pode ficar no masculino e só pode ficar no singular, significa que ela é invariável.
Agora, se eu conseguir jogá-la para o feminino ou jogá-la para o plural, ela já é o quê? Variável. Muito candidato poderia olhar aqui para desatento e pensar, pô, fiquei na dúvida, achei que era advérbio. Se eu colocar os policiais, vai ficar os policiais desatentos. Então, se flexiona, não pode ser um advérbio, e sim um adjetivo. Essa é a grande confusão que existe entre advérbio e adjetivo. O aluno olha e fica, pô, mas é característico, é circunstância, é advérbio, é adjetivo, estou na dúvida. Tenta flexionar. Se modificar para o feminino ou para o plural, é adjetivo. Se não modificar, se permanecer do mesmo jeito, aí é um advérbio, tá? Se eu tivesse tirado desatento, tivesse colocado desatentamente, eu não conseguiria dizer desatentamenta ou desatentamentes. Aí seria um advérbio de modo, gramaticalmente, morfologicamente e sintaticamente seria o adjunto adverbial de modo. E detalhe, quando eu digo adjunto adverbial de modo, eu já entrei na seara da semântica, porque a função sintática é adjunto adverbial. Então, espero que você tenha entendido isso até agora para entender e para valorizar a importância das classes gramaticais. Mas cabe salientar que o artigo ainda tem outras duas importantíssimas funções. Ele serve para mostrar se um elemento é conhecido ou desconhecido no universo do texto e ele ainda modifica qualquer outra classe gramatical, transformando em substantivo, pois o artigo ele só existe para acompanhar o substantivo. E quando a gente pensa em elemento conhecido e elemento desconhecido, é muito simples. Artigo definido, ou os as, fala de elemento conhecido no universo do texto. E artigo indefinido, uma, uns, umas, fala de elemento desconhecido no universo do texto. E agora aqui, ó, continuando a nossa pegada, eu vou falar de um cara que trabalha em prol do nome, que é o pronome. E esse camaradinho aqui tem uma função muito importante. Por que eu disse que ele trabalha em prol do nome? Porque das duas, uma. Ou ele vai acompanhar o nome, ou ele vai substituir o nome. É por isso que existe uma divisão primária. É por isso que eu tenho um pronome que serve para acompanhar e existe o pronome que serve para substituir. Todo pronome que você conhece, o relativo, o demonstrativo, o indefinido, antes de receberem esta classificação, eles recebem a que eu vou dar aqui agora. O pronome que serve para acompanhar, ele é um pronome adjetivo. E o pronome que serve para substituir, ele é um pronome substantivo. Como é que isso funciona na prática? Se liga só, eu coloco assim, ó. Meu amigo chegou. E coloco ele chegou. Na primeira frase, quem é o sujeito? É só perguntar para o verbo. Quem foi que chegou? Meu amigo. Aí eu te pergunto, quem é o núcleo do sujeito aqui? Ó, amigo. Este meu, ele está acompanhando o nome ou ele está substituindo o nome? Ele está acompanhando. Então a primeira análise que eu faço é que o meu aqui é um pronome adjetivo. Se depois eu aprofundar, eu digo que ele é um pronome possessivo, porque obviamente ali indica posse. Então a classificação completa é que ele é um pronome adjetivo possessivo. Adjetivo por quê? Porque acompanha o substantivo. E possessivo, obviamente, porque indica posse. Na segunda frase, ele chegou. Quem foi que chegou? Ele. Ele é o sujeito. Quem é o núcleo do sujeito? O próprio ele. Neste momento, o ele está acompanhando o nome ou substituindo o nome? Substituindo o nome. Então, a primeira análise que eu faço é que é um pronome substantivo. Depois, se eu quiser aprofundar, eu digo que é um pronome pessoal do caso reto. A resposta completa, pronome substantivo pessoal do caso reto. E olha só que coisa interessante, a gente passa a vida inteira aprendendo que o substantivo é o núcleo do sujeito e o núcleo de qualquer estrutura nominal, mas não é o substantivo só, é o substantivo ou qualquer termo que esteja na função de um substantivo. Olha aqui a palavra ele. É um pronome e funcionou como núcleo do sujeito. Mas por quê? Porque é um pronome substantivo, porque está substituindo o nome. Até aí tudo bem? Aí agora vou falar rapidamente aqui sobre o verbo, por isso vou apagar esse quadrinho aqui, mas eu vou falar uma coisa mega importante. Eu não vou falar tudo, obviamente, você sabe
que o verbo precisa de muitos conceitos, de muitas ramificações, mas eu vou te dar o norte, tá? Então, ó, ao pensar em verbo, a gente sabe que ele indica, ó, ação, estado e fenômenos da natureza. Mas não basta indicar ação, estado e fenômeno para ser verbo. Eu posso dizer: a filmagem da aula ficou perfeita. A palavra filmagem aí não é verbo, é um substantivo abstrato. Eu posso dizer: os alunos do Focus são estudiosos. Estudiosos é um estado, e nem por isso é verbo, é um adjetivo. Eu posso dizer: a chuva caiu forte esta madrugada. A palavra chuva é um fenômeno da natureza, mas aí não foi verbo, foi um substantivo. Para ser verbo, além de indicar ação, estado e fenômeno, tem que ser de acordo com a perspectiva temporal, ou seja, tem que indicar passado, presente e futuro. E o verbo não é o cara mega importante porque indicação, estado e fenômeno de acordo com a perspectiva temporal. Ele, na verdade, é mega importante porque ele é responsável por um processo, que é o principal processo do sistema linguístico, que é o sistema SVC, em que o verbo me diz quem é ele próprio, me diz quem é o sujeito e me diz quem é o complemento, ou seja, me dá todos os termos da oração. Quem é o sujeito, quem é o predicado, quem é o objeto direto, quem é o objeto indireto, quem é a adjunta adverbial. O verbo me mostra tudo. Então ele é de fato o cara mais importante da análise morfossintática. E se você quer aprender verbo, o que você tem que estudar? Tempos e modos verbais, tem que estudar transitividade verbal, regência verbal, concordância verbal, vozes verbais. Esses 5 aspectos são os que mais caem na prova. E se você dominar bem, você vai tirar onda, tá? Então agora a gente passa para as 4 classes invariáveis. E a gente aprende com a siglazinha aqui, ó, IPCA. Quando eu era mais jovem, eu colocava uma outra sigla. Mas agora mais velho, mais maduro, pai de família, eu mudei e trouxe aqui o IPCA. Importante para concurso abençoado. E aqui a gente tem interjeição, preposição, conjunção e advérbio. O que eu preciso saber de cada classe, na verdade? Os conceitos. Para que serve uma interjeição? Serve para expressar sentimentos. Quaisquer tipos de sentimentos. Dor, medo, ódio. E quais são as principais interjeições? Ai, ui, ó, meu Deus, e por aí vai. Agora, reparem, a interjeição sempre vem acompanhada, ó, de um ponto de exclamação. E em prova, quando cai, é de forma muito simples. Seria mais ou menos assim, ó. Johnnyzine estava na cozinha cortando legumes para fazer uma maionese. Quando de repente deu um talo em seu dedo e gritou: "Ui!" Johnny grita assim, tá? É porque vocês não acompanham aqui, nunca viram o Johnny cortando uma maionese. Eu já vi. O Johnny, ele não grita ai. Ele é contra o ai. Ele grita ui. Johnny, ui. O Johnny é muito louco, cara. Só conhecendo o Johnny. Aí, a figuraça. Aí o Johnny gritou ui. Nesse momento, qual foi o sentimento que Johnny externalizou? De dor, caramba. Ele cortou o dedo e gritou ui. Então, nesse momento, o sentimento do Johnny ali foi de dor, tá? E é isso que a banca vai perguntar, isso que o avaliador vai perguntar. Nada mais além disso. Ou então, destacar
um ai, um ui e perguntar qual seria a classificação morfológica. Você já está vendo que é a externalização de um sentimento está acompanhado de um ponto de exclamação? Então é interjeição. Mas isso é galho fraco. Agora vamos para outros caras mais importantes. Quando a gente pensa em preposição, ela serve para ligar palavras, quaisquer palavras. Aí qual é a grande dificuldade do aluno? Entender para que serve a preposição. Eu te digo, ela serve principalmente para regência, tanto verbal quanto nominal. O que é regência verbal? É um verbo pedindo uma preposição. O que é uma regência nominal? É um nome pedindo uma preposição. E aí são 18 preposições essenciais e às vezes o camarada tem dificuldade para gravar, para decorar as preposições. Se liga só aqui nas preposições, ó. Eu tenho estas preposições essenciais: a, antes, até, após, com, contra, de, em, desde, entre, para, per, perante, por. Aí coloca aqui, ó, uma brincadeira: sem, sob, trás e sem, sobre, trás, trás, trás. Isso aqui, ó, serve para quê? Para fazer a musiquinha que você aprendeu na escola na época do ensino fundamental, no ritmo de Escravos de Jó, lembra? Escravos de Jó jogavam caxangá, lembra disso? Se você decorar a preposição, você não vai mais esquecer. Estas são as preposições essenciais. Olha só aqui, ó. A, ante, até, após, com, contra, de, em, desde, entre, para, per, perante, por, sem, sobre, trás, sem, sobre, trás, sem, sobre, trás, trás, trás. Aqui ainda é um refrão, né? Você fala 2 vezes que aí você decora. Galera, vale a pena, porque você tem que aprender preposição para saber questões de regência verbal e de regência nominal. E aí a gente vai, obviamente, amplificar isso daqui para que você possa entender o que é uma contração, o que é uma combinação, o que é uma preposição relacional, o que é uma preposição nocional, mas só mais fundo na aula, só de fato dentro do curso completo que você consegue compreender isso, tá? Agora, continuando aqui a pegada, nós temos as conjunções que servem para ligar orações e palavras de mesma função sintática. E eu ouso dizer que a conjunção é a menina dos olhos da língua portuguesa. Se eu não sei conjunção, eu simplesmente não sei interpretar e não sei fazer uma redação. Como é que eu vou indicar causa, consequência, finalidade, oposição, conclusão, se eu não sei conjunção? Eu tenho que saber. Você tem que dominar isso muito bem para arrebentar na prova. Você só vai conseguir interpretar, compreender o texto com exatidão se você souber conjunção. Você só vai conseguir fazer uma boa redação se você souber conjunção. As provas arrebentam em relação a isso. Só para dar um dado estatístico interessante, em 2015, faz um tempinho, a Prefeitura do Rio de Janeiro realizou um concurso para o magistério e lá naquele concurso eles colocaram 15 questões de língua portuguesa. Das 15 questões de língua portuguesa, 4 foram diretamente de conjunção, para dizer o valor semântico, para dizer se era adversativa, se era concessiva, se era conclusiva, mas das 15, 8 foram direta e indiretamente de conjunção. Como assim? É porque quando eu aprendo conjunção, eu não aprendo só a classificação da conjunção, valor semântico, eu aprendo pontuação, eu aprendo classificação de orações, eu aprendo reescrituras de frases, fora que eu também aprendo interpretação e se tiver uma redação eu só faço se eu souber conjunção. Gente, é assim. Por isso que a conjunção é muito importante. E a conjunção não são 18 termozinhos. Aí você vai falar, ué, são 14, é muito mais fácil. Não, são 5 coordenativas
e 9 subordinativas adverbiais. De fato, são 14 valores semânticos, mas dentro de cada valor semântico eu tenho várias conjunções. Pega a adversativa, mas, porém, todavia, entretanto, contudo, no entanto, não obstante. Então eu estou falando de mais de 100 elementos. E ninguém grava mais de 100 elementos de uma hora para outra. Então o que você tem que fazer? Você tem que pegar a listinha das conjunções. Isso você encontra em qualquer lugar, no Google, na gramática, na apostila de língua portuguesa. Em qualquer local você vai encontrar isso e você vai fazer o quê? Vai pegar 2 folhinhas de cartolina, em uma você vai colocar as 5 conjunções coordenativas, na outra as 9 conjunções subordinativas adverbiais. Eu não estou falando de imprimir e colar não, é copiar mesmo, é transcrever. Está mais do que provado que o processo de aquisição do conhecimento está diretamente ligado ao processo de escrita. Então quanto mais você escreve, mais você massifica. Só de copiar você já deu uma massificada. E aí depois você vai fazer o quê? Vai colar na parede do quarto, da sala, da cozinha, vai colar naquele cantinho de estudo que você tem lá na sua casa. E aí você sempre vai visualizar e vai arrebentar. Aí eu sei que tem sempre alguma alma penada, né, desamparada na vida, que fala assim para o aluno: não precisa decorar conjunção. Conjunção e interpretação. Eu concordo que conjunção e interpretação, ora. Mas se aparecer a palavra malgrado, você vai olhar e vai falar assim: ó, concessiva? Claro que não vai, caramba. Então, para correr, tem que primeiro andar. Então, pegue a base. Pegue essa visão, né? Como diz o camarada lá do Comercial do Santander. Pega essa visão. Faça o que os professores orientam. E assim, obviamente, o estudo fica melhor. Tem que ter no estudo organização, foco, antecedência. Tem que estudar muito antes de o edital abrir. E tem que ter constância. Quanto mais você visualiza o mesmo conteúdo, mais você compreende, tá? E agora, para finalizar aqui bonito, nós temos o advérbio que serve para indicar circunstância. Que tipo de circunstância? Várias circunstâncias de tempo, de modo, de causa e por aí vai. Agora, gente, isso aqui foi só uma brincadeira para que vocês pudessem entender o panorama geral das classes gramaticais, identificar, saber para que serve cada uma, mas entender a fundo mesmo só dentro do curso, só no decorrer das aulas, só fazendo exercícios, e aí sim você vai virar uma águia da intelectualidade, tá? Meus amores, espero ter contribuído significativamente para a aquisição do conhecimento de vocês. Idem em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe, tá? Beijão!